Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar então a ver a nossa parte de geometria analítica, ok? Então vamos começar vendo a parte de áreas, tá? E depois a gente vai evoluindo, construindo as ideias até a gente conseguir fechar toda essa parte de geometria analítica, tá certo? Bom, eu coloquei aqui para vocês a nossa apostila, tá? Então a gente vai estar usando aqui a apostila do nosso grande mestre Elias Daniel, que dá aula aí no Exato Vestibulares também. Então vamos usar a apostila dele para a gente ir construindo as ideias, vendo a parte teórica e também resolvendo alguns exercícios. Vamos lá? Então olha só, vamos começar vendo as áreas de figuras planas, ok? Bom, começando pela área do retângulo, tá certo? Então vamos lá. Ao invés de a gente ficar ali na teoria e tudo mais, eu já vou partir logo para a parte prática com vocês, tá? Para a gente poder deixar a aula mais dinâmica e mais otimizada, tá certo? Bom, primeira coisa, a área de quadrado, tá? Igual tá aqui, um quadradinho. Como que a gente faz a área de um quadrado? Vamos colocar aqui, ó. A gente geralmente usa S para representar a área, ou A para representar a área, tanto faz, tá? Isso é só nomenclatura. Então vamos lá. A área do quadrado, aqui a área do quadrado, ela vai ser dada, no caso eu tenho esse quadradinho aqui, né? Então a área desse quadrado é lado vezes lado, ok? Então vai ser n ao quadrado, ok? Essa é a área do quadrado. Essas fórmulas, pessoal, vocês vão ter que gravar, tá? Infelizmente, vocês vão precisar saber para resolver as provas, para resolver as questões, tá? Tem que gravar essas fórmulas, porque a área cai em tudo quanto é tipo de prova, no Enem e em outros vestibulares também. Então é super importante que vocês saibam essas fórmulas, tudo bem? A área de um retângulo, tá? Ela é dada por lado vezes lado. Então, a área do quadrado, lado vezes lado, que deu aqui no nosso caso, n ao quadrado, ou lado ao quadrado, ok? A área do retângulo, mesma coisa, só que acontece que agora vão ser lados diferentes, né? Isso que é um retângulo. São áreas, lados diferentes, né? Os lados com medidas diferentes. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Vamos representar aqui esse lado de cá por A, todo esse lado aqui por A, e esse lado aqui por B, ok? Então, nossa área do retângulo vai ficar A vezes B, ok? Isso tudo, pessoal, vocês têm que ir gravando o conceito, para não ter que ficar decorando fórmula, né? Eu não preciso ficar decorando que a área do retângulo é A vezes B, a área do quadrado é lado ao quadrado. Não, grava o conceito, tá? Grava a ideia. Então, quando a gente pensa em um retângulo, tá? É lado vezes lado, pronto, esse é o conceito, ok? Simples, prático, não precisa ficar complicando. Então, vamos lá, se a gente for pegar aqui agora a área de um paralelogramo, pessoal, o que acontece aqui? Esse conceito fica um pouquinho diferente, né? O que a gente precisa saber? Como eles têm ângulos diferentes, né? Aqui os ângulos são medidas diferentes, a gente acaba tendo essa figura um pouquinho torta, né? Vamos dizer assim. Então, o que nós vamos fazer aqui? É base vezes altura, tá? Então, base vezes a altura h, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Ok? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, base vezes altura. Se você acha mais fácil para fazer os conceitos, até mesmo do anterior, legal, pode usar base vezes altura, né? Base vezes altura, tá? Esse é um conceito mais fácil para algumas pessoas para conseguir assimilar. Você precisa fazer área de alguma coisa? Faz que seja um paralelogramo, um quadrado, um retângulo, base vezes altura, ok? Use esse conceito, tudo bem? Então, aqui do paralelogramo, base vezes altura, ok? E se a gente for fazer a área do triângulo, desculpa, o que você pode pensar aqui para você não ter que ficar gravando várias fórmulas? Um triângulo, pessoal, dá uma olhada aqui, ó, ele é um paralelogramo dividido ao meio, tá? Então pode observar que a figura é a mesma, ó, mesma figura, tá vendo? É a mesma figura. O que a gente faz para obter um triângulo? A gente corta ele aqui no meio, ó, a gente divide ele ao meio. Então esse dividir ao meio significa que a área de um triângulo é a metade da área de um paralelogramo, tá certo? Então isso é muito simples. Como que foi a área que a gente fez anteriormente? Deixa eu pegar a caneta aqui. A gente fez que é base vezes altura, correto? Só que ela é metade dessa área, então eu divido por 2, tudo bem? Então, base vezes altura dividido por 2, essa é a área do triângulo, ok?
ok? Pessoal, são conceitos que você precisa ir gravando, vai gravando a ideia, tá? Não fica gravando a fórmula. Grava a ideia, tudo isso que eu estou falando, que fica tudo muito mais fácil para você utilizar na hora da prova, tudo bem? Bom, pessoal, e um trapézio? Como que a gente calcula a área de um trapézio, sendo que, né, eu não tenho esses dois lados paralelos, né, como a gente está acostumado, que a gente viu anteriormente ali nas outras situações. Isso é um trapézio, então, quando a gente tem dois lados aqui que não são paralelos. Como que a gente usa, como que a gente calcula essa área? Nesse caso, eu aconselho mais, ao invés de a gente fazer a dedução, como a gente geralmente costuma fazer, eu aconselho você a gravar. É muito mais rápido e simples e não é uma fórmula complicada, é uma fórmula bem tranquila. Tá? O que você vai ter no seu trapézio aqui? Ó? O que ele dá para a gente? O que a gente precisa obter de informação? A base maior, que a gente chama, que é essa base aqui, tá? A grandona, que vamos chamar de Bzão. A base menor, que a gente vai chamar de Bzinho. E a altura, tá certo? Desse nosso trapézio. Então, a área do nosso trapézio, ela é dada por base menor mais a base maior, Bzão mais Bzinho, vezes a altura, tudo isso dividido por 2, tá certo? Então essa é a área de um trapézio. Grava essa fórmula mesmo, é mais tranquilo do que a gente tem que ficar fazendo as deduções. Então base menor, vamos pegar aqui a nossa setinha. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tudo bem? Então grava isso que é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Bom, a ideia é a gente fazer justamente vídeos rápidos, então eu vou deixar a resolução de exercício para o vídeo 2, tá certo? Então vamos terminar por aqui e a gente começa a fazer exercício sobre isso agora no vídeo 2, tá bom? Vamos lá.